em Apocalipse capítulo 22, eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas nessa manhã quero trazer para você em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está avisando para que sejamos salvos, para que você encontre a salvação. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos, separados, carecemos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Estaremos diante dele, porque a Bíblia diz que está ordenado o homem a morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Segue-se o juízo, quer dizer que todos nós estaremos frente a frente com ele quando nós partirmos daqui. E se você estivesse diante de Deus, qual seria a sua palavra se ele lhe perguntasse: por que eu deixaria você entrar? Se você estivesse diante de Deus e Deus lhe perguntasse: o que você fez para que eu deixasse você entrar? Qual seria a sua resposta? Se Deus lhe perguntasse: por que eu deixaria você entrar? Sabendo, irmãos, que todos aqueles que pecaram, a Bíblia diz em Isaías 59, o que faz separação entre Deus e os homens são os vossos pecados e as vossas iniquidades. E Deus não quer isso. Deus não quer que a gente fique separado dele para sempre. E é por isso que ele enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. O versículo que diz deu significa que ele colocou em nossas mãos, para que quando eu falhar, errar, eu posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim por causa dos meus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram, e se nós disser que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, porque todos pecaram, e todo pecado precisa de uma sentença, porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, significa que ele precisa ser pago. Qualquer pessoa que cometeu algum crime, se ela chegar diante do juiz e dizer que ela se arrependeu dos seus pecados, que ela nunca mais vai fazer, o juiz não vai libertá-la, porque ela precisa pagar pelo crime que ela cometeu. E se nós pecamos, todos nós devemos pagar pelo preço do pecado. Mas Jesus Cristo pagou o preço do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele pagou esse preço, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que você falhou, Jesus pagou o preço pelos seus pecados. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos a ele, já não se há mais lembrança, porque Deus não é o Deus de jogar na cara, mas ele perdoa os pecados. Mas a decisão agora está na nossa mão, se queremos aceitar esse perdão ou não. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer as escolhas, se queremos ou não. 1 Coríntios, capítulo 6. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas Jesus não está dizendo isso aqui através do apóstolo Paulo para acusar
Mas ele está dizendo, se qualquer um de nós cometer qualquer coisa dessa, se nós se voltarmos para ele, ele é poderoso para perdoar. Se o apóstolo Paulo diz que nós não herdaremos o reino de Deus, é porque nós já éramos herdeiros por causa da morte de Jesus. Não é necessário alguém dizer para mim que eu não sou herdeiro dele se ele não é meu pai ou se não é meu parente, porque pela lei eu já sei que eu não sou herdeiro. Mas se o apóstolo Paulo está dizendo que nós não herdaremos o reino dos céus se a gente cometer qualquer uma coisa dessa, significa que nós somos herdeiros por causa de Jesus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 10, que todos aqueles que o receberam deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Por causa de Jesus Cristo nós somos chamados filhos de Deus. Jesus Cristo veio para nos livrar da sentença do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E todos nós merecemos. Mas Jesus Cristo veio ao nosso lugar. Derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. Não foi Pilatos. Não foram os judeus. Foram os nossos pecados. A Bíblia diz que todo aquele que pecasse, ele precisava pegar uma ovelha e apresentar ao sacerdote. E o sacerdote olhava aquela ovelha sem defeito algum. E ele entregava a faca ao próprio pecador. E ele mesmo sacrificava aquela ovelhinha sem defeito algum. E Deus o aceitava. E foi isso que aconteceu. Foram os nossos pecados que levaram Jesus àquela cruz. Mas ele não se importa com isso, porque a dor da cruz, sofrimento, já se passaram. E ele quer agora não estar separado de você para sempre. A maior dor será ver aqueles por quem ele morreu, lançado no lago de fogo. E Jesus fala quais são as coisas que afastam nós de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Bom dia. Como vos declaro outra vez, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero te dizer que Jesus morreu naquela cruz para te dar a vida eterna. Jesus morreu na cruz para vencer o pecado. Ele venceu o pecado naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. O sangue de um cordeiro que era derramado no Antigo Testamento por causa do pecado de um homem. Jesus, de uma vez por todas, derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda impureza. E Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos porque Deus aceitou o seu sacrifício. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas como Deus aceitou o sacrifício de Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, nos mostrando que a morte não tem mais poder sobre nós. O pecado não pode mais nos dominar. Se nós temos Jesus como Salvador, o pecado não tem mais a autoridade que ele teria. Porque Jesus, quando derramou o seu sangue, ele mandou o Espírito Santo de Deus para ajudar todo aquele que crê. O Espírito Santo não é apenas um papel numa parede, mas o Espírito Santo está escrito em João capítulo 14. Eu irei e vos mandarei o Consolador para estar com vocês para todo sempre. Ele vos guiará e ele vos dará a direção, ele glorificará o meu nome porque veio de mim. E ele vos ajudará. O Espírito Santo é o que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele te dará poder. Poder não para pular, mas poder para vencer o pecado. Aquilo que você diz que não consegue. Assim como muitas vezes eu achava que não conseguia parar de beber e de fumar. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e através do seu Filho Jesus Cristo, Ele me libertou. E Ele também pode libertar a sua vida. Se você crê em Jesus Cristo. Estou citando os versículos que estão escritos na Bíblia, não para acusar, mas para que você saiba que todo pecado existe uma consequência. As nossas ações haverá uma consequência. E Deus sabia disso. E foi por isso que Ele enviou o seu único Filho para nos dar a vida eterna. Porque o homem busca imortalidade, mas Deus quer te dar a vida eterna. Bom dia.
Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você pode achar que uma mentira é algo tão simples, ou até mesmo qualquer palavra torpe que sai da boca. Mas quando nós vemos alguém que engana alguém que é justo, ou quando nós vemos alguém que é traído por alguém que era fiel e dedicado, sentimos uma certa indignação. Então, diante de Deus, que é santo, justo, puro, qualquer pecado diante dele é como se fosse uma traição. Você pode dizer assim: eu não erro dessa forma, eu não sou um assassino, eu não tenho traído, eu não tenho enganado. Mas Jesus disse que se olharmos com um pensamento, com um coração impuro, já adulteramos em nosso coração. A Bíblia diz que se nós odiar alguém, é como se nós cometêssemos um assassinato. Para vermos o quanto Deus é santo. Mas Jesus Cristo morreu exatamente por causa disso. Não para que permanecêssemos nisso, não para que permanecêssemos no pecado, mas para que reconhecemos a Ele, que Ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Pode não fazer sentido a ressurreição, pode não fazer sentido a cruz agora, mas todos nós sabemos, a Bíblia diz que todos nós está ordenado morrer apenas uma vez, e esse dia vai chegar, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e também há tempo de colher. E quando esse dia chegar, nós estaremos diante dele. Quer seja coisa boa ou quer ser coisas más, iremos apresentar diante dele. Porque a Bíblia diz que tudo que está oculto, nada ficará oculto, tudo vai aparecer naquele dia. E naquele dia aparecerá um dos maiores perversos pecados do coração do homem, porque todos os homens pecam. E se nós não tivermos Jesus para nos purificar, quem poderá nos salvar? Amém, irmão. Bom dia, irmão. Bom dia. Somente Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Jesus Cristo. Então, somente através de Jesus Cristo poderemos chegar diante de Deus. E se confiarmos somente nele, se colocarmos a nossa total confiança em Jesus, ele é poderoso para nos salvar. Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. E Deus quer trazer novamente a aproximação entre Deus e os homens. Aquilo que Adão e Eva fizeram e pecaram e foram expulsos do jardim do Éden por causa dos seus pecados. Deus quer trazer novamente a reconciliação. Quando aquele homem estava na cruz, sem nenhuma perspectiva de vida mais, mas ele reconheceu em seu pecado, reconheceu em seu coração que ele estava ali por causa dos seus próprios pecados. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando tu estiveres no teu reino, quando tu vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Novamente Jesus chamou o homem para se aproximar do paraíso. Somente Jesus teve essa autoridade de convidar o homem novamente para entrar no paraíso. E Jesus está te convidando nessa manhã. Você tem a oportunidade hoje de abrir o seu coração e se entregar para Ele. Somente Jesus tem a autoridade de te chamar e te dar a vida eterna. O que a vida tem para nos oferecer depois da morte? A vida pode te oferecer de tudo aqui nessa terra, mas após a morte, somente Jesus tem a vida eterna para te oferecer. Eu não sei qual caminho você tem seguido, que vida você tem vivido, qual é a verdade que você tem contado para você mesmo. Mas eu quero te dizer que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir a Deus a não ser por Ele. A Bíblia diz
Você acredita em Deus? Fazes bem, mas até os demônios creem. Até os demônios acreditam. Uma coisa é eu acreditar em Deus. Outra coisa é eu crer nele, que ele me salvou. Você crê na salvação? Uma coisa é eu dizer para o médico que ele sabe realizar uma cirurgia de coração. E a outra coisa é eu crer e me deitar para que ele faça cirurgia em mim. Uma coisa é eu acreditar em Jesus. E outra coisa é eu colocar minha total confiança nele. Uma coisa é eu dizer que Jesus salva. E outra coisa é eu dizer que Jesus me salvou. Uma coisa é eu dizer que Jesus morreu pelos pecados do mundo todo. E outra coisa é eu dizer, Jesus morreu por mim para me dar a vida eterna. Jesus disse, para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode trocar esse todo pelo seu nome, porque Deus amou o Marcos, o João, o Paulo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o Paulo, o João, o Marcos, a Maria não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa é eu falar para os outros, mas uma coisa é eu ter determinação que Deus morreu por mim. Jesus morreu por você. Jesus morreu pela humanidade. Mas a decisão está na nossa mão. Passarmos por cima do nosso orgulho, passar por cima da nossa prepotência de achar que poderemos chegar a algum lugar. Porque o homem, a Bíblia diz que não há um justo sequer. As nossas maiores obras de justiça nessa terra são como trapos de imundícia. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando o homem cai em si e percebe que tudo aquilo que ele está fazendo está destruindo a sua família, está destruindo as pessoas ao seu redor, está destruindo a sua própria vida, ele está chegando ao fundo do poço. Ele começa a perceber que ele precisa se aproximar de Deus. E ele tenta fazer coisas boas para ajudar, para tentar se justificar diante de Deus. Mas somente depois de Jesus Cristo é que podemos fazer alguma coisa. Não para ser salvos, mas porque somos salvos por Ele. Não por obra da carne, mas por causa da justiça de Deus. Porque Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Sabendo, pois, que o homem será justificado mediante a fé em Cristo Jesus, não por meio de obras. Porque a glória é dele. Deus glorificou Jesus, porque a glória é dele. Porque dele e por ele são todas as coisas. Irmão, a humanidade pode tentar tirar a glória de Deus, achando que a solução do homem está na educação, está no trabalho, está na política. Mas somente Jesus Cristo pode mudar o coração do homem. A corrupção do mundo não está por causa da corrupção, mas sim por causa do coração do homem. Todos os pensamentos do homem são maus, desde sua meninice. Foi o que Deus disse depois do dilúvio, que todos os pensamentos dos homens são maus. E por isso, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Todos pecaram. Oi? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Mas Deus olhou do céu. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E Ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Se você crê, o próprio Deus se fez carne para habitar entre nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. Somente Jesus. E Ele deixa uma promessa. Apocalipse capítulo 22. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Novamente Ele estará com nós. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, que será o seu Deus. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor.
porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que estavam sentados no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Escreva essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Deus tem uma promessa para cada pessoa que se volta para Ele. Se a Bíblia diz que todos nós pecamos, e destituídos, separados, carecemos da glória dEle, nós precisamos de Jesus. Deus tem um padrão de justiça e não é como o nosso. Porque até mesmo se tu pensar em teu coração, já cometeu o pecado. E Ele precisava cumprir. Porque se Ele justifica o homem sem nenhuma punição, Deus não seria justo, ainda que Ele pode fazer. Mas Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. Quem sabe você nunca ouviu essas palavras? Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E por isso nos mostra que não é apenas eu dizer que eu estou salvo, que Jesus morreu por mim, mas muitos não irão ser salvos, não por causa do pecado que cometeram, porque Jesus morreu pelos seus pecados, mas pela graça de Deus que não aceitaram. Mas a decisão está diante de cada um de nós. E o que eu posso fazer para isso? A Bíblia diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a salvação, se você aceitar Jesus como seu Salvador, você terá a vida eterna. Quando a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ela não fala de filhos de Deus, ela fala de toda criatura. Mas quando ela fala em João capítulo 1, versículo 10, mas todos aqueles que o receberam, deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, significa que passamos a ser filhos de Deus, adotados por causa da morte de Jesus, quando nós o reconhecemos, o aceitamos. Porque o aceitar a Jesus não é apenas falar, mas o aceitar a Jesus é como se fosse um casamento. Que adianta você casar, mas você trata mal, continua infiel. Esse relacionamento não durará para sempre, porque há infidelidade. Porque se eu digo que Jesus, já aceitei a Jesus desde quando eu nasci, ou se eu já aceitei a Jesus, mas as minhas ações, os meus pecados não mudam, porque pecadores somos, mas permanecer do pecado não se procede para aqueles que aceitaram a Jesus verdadeiramente. E a Bíblia diz que naquele dia haverá separação daqueles que servem, daqueles que não servem, dos justos e dos injustos, quando chegará o grande dia do Senhor. Mas Jesus derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. A mão que tanto curou estava pregada. E a coroa de espinho, representando os nossos pecados, estava sobre ele. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, nasceram cardos e espinhos, animais ficaram ferozes. E como Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados foram sobre ele. O ferimento que nos trouxe a paz, o ferido de Deus, maltratado. A Bíblia diz que por causa da iniquidade dele, todos nós fomos sarados. E quando colocaram a coroa de espinho, representava todos os nossos pecados sobre a cabeça dele, cravado na sua cabeça. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ferido de Deus, desprezado entre os homens. Mas Deus se agradou em moê-lo, Deus se agradou em esmagá-lo, por causa de nós, por causa de você. Foi por causa disso que ele foi ferido. Foi por causa disso que ele foi humilhado. Por causa dos nossos pecados. Podemos fazer também como Pilatos, lavar a nossa mão e achar que não temos nada a ver com isso. Pilatos lavou a sua mão dizendo: eu não tenho nada com este homem.
Podemos lavar nossa mão e dizer, isso não é para mim. Não está na hora. Ainda não estou no tempo certo, porque o que adianta eu aceitar e continuar da mesma coisa? Porque se for por causa de pecado, ninguém nunca está preparado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos nós precisamos da glória dele. E a glória dele foi Jesus crucificado, porque salvou a todos aqueles que creem nele. Se eu estou aqui hoje não por causa de minha própria força, mas porque Jesus te ama. É porque Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Jesus morreu naquela cruz, sozinho, para que você não estivesse sozinho. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não adianta olhar para as pessoas e acharem que elas são piores do que nós, porque todos nós pecamos e necessitamos da glória de Deus. Se você disser que não necessita, porque você não comete pecado, é como se você dissesse que Deus é mentiroso, porque Ele morreu exatamente por causa disso. Naquela cruz, Ele demonstrou até o fim o que Ele veio fazer. Aonde existia o maior cenário de incredulidade, aonde a religião não acreditava nele, os fariseus, sacerdotes, aonde os políticos, governadores, o mandaram crucificar, aonde os seus discípulos tinham fugido, aonde os seus discípulos tinham abandonado, aonde o próprio crucificado estava zombando dele, mas de uma forma sobrenatural. Aquele homem caiu em si, em um cenário de incredulidade total. Aquele homem caiu em si e reconheceu que ele necessitava, que ele estava ali pelos seus próprios pecados. Mas aquele homem era justo, ele disse, esse homem é justo. Quando você cair em si e reconhecer a tua impotência, a tua prepotência, e reconhecer Jesus como seu Salvador, somente Jesus tem essa autoridade de dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse, hoje estará comigo no paraíso, significa, hoje tu vai morrer. Hoje mesmo tu vai morrer. Quando ele disse para aquele homem naquela cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, significa, hoje tu vai morrer. Mas já não importa, porque nós temos Jesus Cristo. Se você estiver disposto a morrer por causa de Jesus, morrer para o pecado, morrer para as coisas erradas, Jesus tem a vida eterna para você. Somente Ele tem o poder de te arrancar do pecado para te dar a vida eterna. Queria dizer para você que Jesus morreu para te dar um emprego, para te dar dinheiro. Mas eu quero te dizer que Jesus não morreu por causa disso. Ele morreu para te dar a vida eterna. Ele morreu por causa dos nossos pecados, e aqueles que reconhecerem a Ele como Salvador serão salvos. Mas se o Deus deu o próprio Filho para morrer por você e por mim, o que Ele não fará de melhor? Se aquilo que é mais precioso Ele deu por causa dos nossos pecados, imagine você servindo a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está prometendo vida eterna a partir do momento que nós já aceitamos a Ele. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Se hoje você está achando que a sua vida não é tão boa assim como você achava, Jesus tem vida e vida com abundância. Irmão, Deus te abençoe. Jesus tem vida e vida com abundância. E todas as palavras e promessas se cumpriram e estão se cumprindo. Será que não vai se cumprir aquilo que Ele disse? Que um dia Ele vai voltar. E nesse dia, nós estaremos frente a frente com Ele. Ou quando Ele voltar, ou quando nós morrermos. No máximo 90, 100 anos.
E essa vida não terá sentido se não tiver vida eterna, se não tiver ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos o quanto é dificultoso, trabalhoso, mas nós temos a nossa esperança, que é a vinda de Jesus Cristo. E Ele tem vida para todos aqueles que querem vida. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando alguém erra com você, quando alguém falha, quando alguém peca, quando alguém te trai, quando alguém te engana, você quer distância dessa pessoa. E nós fizemos tudo isso contra Deus. E Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos distância de pessoas falsas, de pessoas que enganam. Mas Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, venha a Jesus. O que apresentaremos diante dele? Todos nós estaremos diante dele naquele dia. E a Bíblia diz que ele separará os bodes das ovelhas, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Mas ele está dizendo isso porque ainda há tempo de voltar para Deus. Todo pecado haverá uma consequência. E Jesus morreu para que isso não aconteça. Jesus salvou aquele homem na cruz, demonstrando a sua grande misericórdia. Ele estava ali por causa de homicídio, por coisas erradas, mas Jesus salvou ele, simplesmente porque ele reconheceu quem era Jesus. Jesus tem vida para você. Bom dia. Jesus tem vida eterna para você. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida entre a cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, a todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas Jesus morreu por causa desses pecados. E nós temos a oportunidade de se voltar para Ele enquanto há tempo. Nós temos esse tempo de vida para decidirmos se queremos ou não queremos estar com eles. Nós precisamos tomar a decisão. É como se nós estivéssemos em uma viagem de avião. Você decidindo ou não, o avião vai sair. Você decidindo ou não, você vai morrer um dia. E precisamos decidir se queremos ou se não queremos. A decisão está na nossa mão. Se você zombar, é a tua decisão. Se você aceitar, é a tua decisão. Se você rir, é a sua decisão. Se você disser que não é agora, é a sua decisão. As decisões que nós tomamos aqui, elas serão eternas. A Bíblia diz que prestaremos conta diante dele, quer que seja coisa boa, quer ser coisa mal. Então, as nossas decisões aqui, elas serão eternas. Aquilo que nós decidimos aqui nessa terra, as decisões serão eternas. Mas não somente pelo lado mal, mas pelo lado bom. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. Bom dia, irmão. Se nós cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer mudar sua roupa. Ele não quer que você esteja todo social, se vista como eu. Mas Jesus quer uma mudança de mentalidade, de coração. Ele diz: crede no Evangelho e arrependei-vos. Crer significa mudança de mentalidade. Metanoia significa que eu mudo o meu jeito de pensar. Aquilo que eu achava que era tão natural, diante de Deus não é. O que Deus quer é mudança de mentalidade. Somente através de uma mudança na mentalidade, você pode reconhecer, como aconteceu com aquele homem naquela cruz, que reconheceu que Jesus era o Rei. Somente através do arrependimento. Arrependimento não é bater no peito, como eu fazia quando gastava todo o meu dinheiro com bebida e dizia que nunca mais eu ia beber. E logo logo já estava de novo bebendo, porque não era arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade.
Eu reconheço que eu estou indo para o fundo do poço. Eu reconheço que eu não tenho mais saída. Mas tenho Jesus Cristo, o meu Salvador. Mas Jesus veio salvar. A maior mensagem, um dos principais versículos está em João 3,16. Se até hoje, quanto tempo faz que alguém não diz que te ama? Seja teu marido, tua esposa, seja quem for, tua mãe. Mas quando você abre em João 3,16, está escrito: Deus amou o mundo. Para que ele amasse o mundo, ele precisava perdoar. Nós vemos o mundo como está. E ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Deu o seu único filho. Deu significa colocou na nossa mão. Agora nós temos a decisão de fazermos o que quiser. Parece algo improvável, mas foi isso que Deus fez. Ele deu o seu filho para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas a decisão está na nossa mão. O que eu farei com Jesus? Porque se Deus deu Jesus, eu vou fazer alguma coisa com ele. Pilatos, quando estava tentando libertar Jesus, e ele foi com os sacerdotes, ele disse: o que vocês querem que eu faça com o vosso rei? Eles disseram: crucificam. E o que eu farei com ele? Crucificam. O que nós vamos fazer com Jesus? Deus deu Jesus na nossa mão. E o que eu tenho feito com Jesus Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nunca te abandonou, e Jesus nunca vai te abandonar. Ele veio pelo seu grande amor por cada pessoa. E quando você estiver diante de Deus, Deus vai ver o sacrifício de Jesus por você. Pois somos justificados, pois mediante a fé em Jesus Cristo. Se você crer nele, se você aceitar ele, se você reconhecer Jesus como seu Salvador, é de graça. Mas para Jesus não foi. Para Deus não foi. Deus poupou o filho de Abraão, Isaque, mas não poupou o seu próprio filho. Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos erros. Poderia estar jogando na cara, dizendo por causa dos pecados de vocês. Não é, por causa dos nossos pecados. Porque fomos nós que pecamos. E fomos nós que crucificamos a Jesus Cristo. Eu não estava lá, mas nós pecamos. E a Bíblia diz que por causa de um só homem, veio o pecado no mundo. Mas por causa de um só homem perfeito, veio a salvação. Se eu não me considero filho de Adão, também não posso ser considerado filho de Jesus Cristo. Mas quando eu confio em Jesus, que ele morreu por causa dos meus pecados, aí sim, eu tenho a salvação. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E você vai fazer coisas boas, mas para agradecer, não para alcançar a salvação, mas porque você foi alcançado pelo céu. Você foi alcançado por Jesus Cristo. O véu que nos separava de Deus foi rasgado. Aonde somente os sacerdotes podiam entrar. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. E naquele dia, todos nós estaremos diante dele. E as decisões que nós tomamos aqui nessa terra será uma consequência no céu. Jesus disse: tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aquele que se envergonhar diante de mim, eu me envergonharei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Essa é uma promessa. E ela vai se cumprir. Quer você aceitando ou não, essa promessa vai se cumprir. Bom dia, irmão. Todos nós estaremos diante dele naquele dia. Mas enquanto é tempo, arrependemos-se dos nossos pecados. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgia e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni,
os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Se Jesus está dizendo isso, Ele está nos ensinando. Isso aqui afasta vocês de mim. Vocês podem achar que é bom, vocês podem achar que isso não faz mal para ninguém, mas isso afasta nós de Deus. Isaías 59 diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas Jesus Cristo veio para nos aproximar novamente. Jesus Cristo morreu para nos aproximar dele novamente. Se você está afastado de Deus, lembre-se, Jesus nunca te esqueceu. Se você aceitou Jesus um dia, você nunca mais será o mesmo.